Boa, gente. Então, só recapitulando aqui rapidinho. A arguição oral, né? Ela é uma prova oral e essa que eu vou apresentar para vocês é a arguição oral do estilo do INSPER. Não é toda arguição oral que é desse jeito. Então, vamos lá. A arguição oral que não é uma entrevista. O pessoal costuma falar, né? Ah, a entrevista do INSPER não é uma entrevista, é uma arguição oral. Tem uma grande diferença. Uma entrevista, né? É um colóquio entre pessoas em local combinado para obtenção dos esclarecimentos, avaliações, opiniões, etc. Tá? E uma arguição oral é um teste oral, questionário, exame feito oralmente. Entrevista é o que acontece na GV. Se na fase da GV, eles te entrevistam. Por que você quer GV? Por que você quer ADM e tal? No INSPER, não. É um teste oral. Não tem nada a ver com você. Da mesma forma que o debate, vocês iam discutir um tema polêmico, aqui você também vai estar tendo uma arguição oral sobre um tema polêmico. E o que é avaliado aqui é o aprender a aprender, que é a autoaprendizagem, que é demonstrar o domínio dos instrumentos intrínsecos à aquisição e mobilização do conhecimento, demonstrando uma abrangência e uma profundidade significativa. Tá? Esse aqui é o critério avaliado na arguição. No debate a gente falou, tem pensamento crítico, comunicação assertiva e interação com pessoas. Na arguição oral é aprender a aprender, é a autoaprendizagem, né? Que é a capacidade de você correr atrás para estar aprendendo algo sozinho. Né? Você não precisa que alguém te ensine isso. Você tem total conhecimento de fazer sozinho. E por que isso é cobrado no vestibular, né? Eu gosto de falar que o vestibular é a cara do INSPER. O intuito deles estarem fazendo tudo isso no vestibular de segunda fase é porque tem a ver com sua interação no INSPER. Você vai ter discussão nas salas de aula, como por exemplo o debate, né? O intuito do debate é justamente você imitar ali uma dinâmica de sala de aula sobre um tema em específico e tudo mais. Não acontece muitas vezes, né? Tipo, geralmente só no mais do primeiro semestre, segundo, que são as matérias de humanas. Mas, enfim, é esse o intuito. Agora, a autoaprendizagem tem todo semestre, toda matéria. Tem uma coisa dentro do INSPER que a gente faz que se chama APS, que é Atividade Prática Supervisionada, que é um trabalho que o professor dá. Isso aqui, já vou dando spoilers aqui de quando vocês entrarem na faculdade. Peguei aqui, por exemplo, um plano de aula. Aqui no primeiro dia de aula, o professor vai te apresentar isso aqui. No caso, Microeconomia 2. Aí pega aqui. Aula 1 você vai ter tal coisa, aula 2 você vai ter tal coisa. Aí ele fala os pesos, quanto que vale cada coisa. E aqui embaixo vocês podem ver que tem tipo a PS1, a PS2 e a PS3. E juntos valem tipo 20% da nota. O que é a APS? A APS é uma atividade que o professor vai te dar, onde, por exemplo, ele vai estar lá, tem um livro de 20 capítulos que você vai ter na matéria toda. Vamos supor que no primeiro dia de aula o professor vai falar, o capítulo 5 ao capítulo 10 vai ser a PS, tá? E acabou. Então o professor vai estar lá, ele vai explicar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Depois do capítulo 4 ele vai pular para o capítulo 11, né? Por quê? Dos 5 ao 10 é a PS, é um trabalho que você vai ter que fazer, onde você tem que estudar totalmente sozinho um tema que está relacionado ali para você. Não vai ter professor, é, não vai ter dúvida na sala de aula para você poder tirar esse tema. É a sua capacidade de se virar, né? De correr atrás e usar os instrumentos ali que você tem para estar respondendo aquele tema, aquele problema que é o trabalho que você está tendo. Seja aí na biblioteca, seja na monitoria, seja num atendimento, seja perguntar para cara que já passou por esse semestre. Isso é autoaprendizagem que o INSPER cobra quando você está ali no meio. E é assim que ele cobra essa autoaprendizagem através da dicção oral no processo de vestibular, né? Então você faz ali a peça, o trabalho, um exemplo aqui certinho do trabalho aqui. E aí chega nisso que eu acabei de falar. Como que eu mostro para o INSPER que tem uma boa aprendizagem? Através da dicção oral. Então a dicção oral, deixa eu só dar um golinho aqui na água que eu tô ficando sem voz, gente. A arguição oral, de acordo com o edital, é exatamente assim. Eu destrinchei de um jeito melhor aqui pra gente, tá? Então, quanto que vale a arguição? 25%. Quantos fazem? Ela é totalmente individual. Você e o avaliador. Quantos temas? São 2 temas, um de cada vez, tá? Você tem 1 minuto para pensar sobre o tema e 6 para falar. Sendo que você tem, no mínimo, tá falando 4 minutos ali, tá bom? Então, como é que funciona a arguição? Resumidamente, você vai entrar lá nos aquáriozinhos do INSPER, né, nas salinhas lá, vai ter lá o examinador que vai estar ali com você, e você vai sentar ali na frente dele, ele vai virar e vai falar o seguinte para você. Vou propor uma questão para você.
Independente da sua opinião sobre a questão, eu espero que você me diga como poderá ampliar seu conhecimento e entendimento a respeito dela. Você não deve se posicionar diretamente sobre a questão, mas sim analisá-la sob diferentes pontos de vista. Essas instruções estão claras para você? E aí, se você não entendeu, você pode pedir para ele repetir e tudo mais. Aí depois ele vai falar, vou então apresentar-lhe a questão. Você terá 1 minuto para pensar sobre ela. E aí ele vai te dar uma questão. Vamos supor que ele vai te dar uma questão assim. A pena de morte deve ser implementada no Brasil para crimes hediondos? Sei lá. Ele dá uma pergunta dessa. Passado 1 minuto que você vai ficar ali pensando sobre o tema, ele vai falar, agora que você pensou um pouco sobre a questão, eu gostaria de saber o seguinte. Se você puder consultar qualquer pessoa ou fonte de informação sobre essa questão, que pergunta você faria a essa pessoa ou fonte para aprender mais sobre o assunto? Tá? Resumidamente, essa parte eu vou pular, não vou falar isso agora, tá? A arguição oral, então, ele é um tema que, resumidamente, você vai entrar na sala, ele vai falar um tema polêmico, que nem o do debate, por exemplo, a pena de morte deve ser implementada no Brasil. Você vai pensar 1 minuto sobre isso, e aí você não vai responder se você concorda ou se você discorda. Você vai responder quem que você perguntaria para aumentar seu conhecimento sobre a questão. Lembra, a gente quer saber a autoaprendizagem, não a aprendizagem que você já tem. São conhecimentos periféricos que vão te ajudar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo ali embaixo mais ou menos, mas se estão falando de pena de morte, eu vou perguntar para um juiz do Supremo Tribunal Federal, eu vou perguntar para um preso que cometeu homicídio. Vou perguntar para qualquer pessoa onde eu vou ter um esclarecimento melhor sobre o tema. Mais embaixo aqui, no finalzinho, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma arguição aqui rapidinho. Como é só 6 minutos, vou dar um exemplo de uma arguição oral. Tá? Então, repassando, imparcialidade total, você não pode se manifestar, não pode falar que você é a favor, não pode falar que você é contra. Você tem que... Lembra, ele quer avaliar minha autoaprendizagem, não o que eu já sei. Então, o conhecimento periférico te ajuda. Vou falar de pena de morte, você entender sobre o tema, é aí que as aulas de repertório vão estar te dando essa luz. E abrangência e profundidade. Ele quer saber quantas pessoas de temas de locais diferentes você consegue cobrir e o quão perguntas legais você consegue fazer para essa pessoa. Então, seja sucinto, de uma forma que você não vai ficar enrolando muito, mas seja claro. E a gente sempre faz a técnica da trindade, que ajuda bastante, que é especialistas, grupos de interesse e órgãos reguladores. Sempre indo nessa linha de arguição oral, você consegue ter um resultado bacana. Isso é uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo. É algo que eu estou te guiando para ajudar ali você tá falando, tá fazendo um brainstorming na sua cabeça sobre como você deve tratar a sua arguição oral. Então vamos lá. Pena de morte deve ser implementada no Brasil para criminosos que cometam crimes hediondos? E aí você vai na trindade. Por exemplo, especialistas. Eu fingi que eu estou fazendo minha arguição aqui, tá? Bom, primeiramente perguntaria para o ministro do Supremo Tribunal Federal, como o atual presidente Luiz Fux, o que consta no Código Penal Brasileiro, o que consta na Constituição sobre a pena de morte, se daria para ser implementado ou não. Eu perguntaria para um psicólogo também, já que eu estou julgando, por exemplo, a condição de um preso ali, né? Eu estou condenando ele à morte. Se o que passa na cabeça do preso, se tipo, se tem alguma maneira dele ser reinserido na sociedade, ou se não, o crime hediondo, ele realmente não tem jeito, né? Como é que funciona a cabeça de alguém que comete um assassinato? Eu perguntei para um carcereiro é uma pessoa que convive com presos todos os dias, então eu gostaria de saber o que ele acha dessas pessoas, mesmo depois de condenadas ali dentro, se elas merecem uma segunda chance ou não, se elas devem ser executadas. Eu perguntaria para famílias, né? Perguntaria, por exemplo, para a família de uma pessoa que teve um pai assassinado. O que ele acha sobre a pena de morte, se ele acha que cometeria a justiça dessa maneira, se isso iria parecer bom para o ponto de vista da família, o que se passa na cabeça deles. Por outro lado, eu perguntaria para outra família, perguntaria para uma família que, por exemplo, que teve um pai assassino, né, que matou alguém, o que eles acham da pena de morte, se eles acham que a pessoa deve ser
condenado à pena de morte, ou se deve ser feita prisão, qual que é a opinião dele sobre isso também. Eu perguntaria para políticos, né? Sempre é legal falar de políticos, porque reparem que eu estou sempre pegando dois lados, sendo parcial. Quero falar com todos os meios possíveis. Então, perguntava um político, eu perguntaria, por exemplo, o Bolsonaro, que já se manifestou várias vezes a favor de pena de morte, porque quais são as convicções dele para ele acreditar que a pena de morte faria bem para o Brasil. E, por outro lado, perguntaria para um político, por exemplo, Lula, que já se mostrou várias vezes contra a pena de morte, o porquê que ele discorda. Desculpa, gente. Por que que ele discorda da aplicação da pena de morte? Como que ele chegou nessas conclusões também? Perguntaria para órgãos, né? Então, perguntaria para a ONU, por exemplo. A ONU tem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela diz que todos temos direito à vida. Como é que a ONU vê países que aplicam a pena de morte? Se ela acha que seria justo ou não. Perguntaria para o Papa, que é uma entidade religiosa, né? Que prega muito sobre o perdão, é, sobre a gente não guardar mágoas e dos pecados, como é que ele vê a pena de morte, se ele acha que deve ser implementado ou não, se isso é uma característica cristã. E perguntaria para países que já implementaram a pena de morte, por exemplo, Estados Unidos. Pegaria um estado americano que tem pena de morte, como por exemplo a Califórnia, perguntaria como que a pena de morte mudou a cabeça deles, no caso, se facilitou, se teve menos homicídios, se melhorou a criminalidade, se diminuiu a criminalidade, qual foi o efeito que toda a sociedade. E, por outro lado, eu perguntaria para um outro estado, como, por exemplo, a Nova York, agora eu não lembro exatamente um estado que não tem pena de morte, mas eu acho que Nova York não tem pena de morte. Perguntaria para o estado que nem Nova York se o porquê que eles não têm pena de morte, visto que é autorizado no país ter pena de morte, por que que eles chegaram nessa conclusão de não ter e vocês acham que isso influencia em algo a criminalidade. Bom, é isso, pessoal. Arguição oral. Alguma dúvida a respeito da arguição, gente? Aqui são perguntas que o avaliador pode fazer para você no meio da arguição. Então, às vezes você está falando uma coisa e ele fala, você poderia ser mais específico? O que mais você perguntaria, entendeu? Isso aqui são perguntas que o avaliador pode falar para você. Na maioria das vezes ele não faz perguntas, ele fica quieto, tá, gente? Mas pode ser que aconteça. Fala, Felipe. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é se poderia dar mais exemplo desse grupo de interesse, que eu ainda fiquei um pouco perdido, e se depois você vai disponibilizar esses slides só para saber se dá para pegar depois a anotação. Não, a aula tá gravada. Fica tranquilo, pode repassar depois lá. Dos grupos de interesse. Vamos lá. Grupo de interesse é qualquer pessoa que se demonstra a favor ou contra um tema, entendeu? Então, por exemplo, o grupo de interesse, nesse caso de pena de morte, é quem? É um cara que foi assassinado e uma família que teve alguém assassinado. Eles têm uma opinião ali, entendeu? Tipo, um político é um grupo de interesse, ele tem uma opinião. Ele se mostra a favor, ele se mostra contra. O papel dele é tomar partido nisso, entendeu? Isso é um grupo de interesse. São pessoas que são afetadas. Se eu vou pegar, por exemplo, aborto, o grupo de interesse são quem? São mulheres, são clínicas de aborto, são movimentos, grupos ativistas contra abortos, políticos. Políticos são basicamente em todos, entendeu? Isso é um grupo de interesse. Tá bom, obrigado. Fechou? Mais alguma pergunta, gente? Não? Beleza. Vou parar de gravar aqui.